Fala, Leme, beleza? Esse é mais um podcast Use Case, mais um episódio, e hoje eu trouxe a galera do Rocket Chat. O nome muito parecido com Rocket Seat, não sei por que a gente não se falou antes, né? Mas hoje a gente vai conversar principalmente com os programadores de dentro do Rocket Chat para entender um pouquinho as tecnologias que eles estão utilizando por lá, os desafios, quais foram as escolhas que eles fizeram que já deram certo, as escolhas que não deram certo e como que eles fizeram para resolver. Falar um pouquinho também o que é o Rocket Chat, porque se você não sabe, esse projeto nasceu muito como uma iniciativa open source e até hoje tem muito essa pegada. Então eu queria, antes de mais nada, claro que vocês se apresentassem, começando pelo Diego. O que tu faz aí, Diego, dentro da Rocket Chat? E falar um pouquinho sobre você, cara. Então, meu nome é Diego, sou Xará. Eu sou back-end leader hoje lá no Rocket Chat. Eu estou desde o início do projeto lá, mas vim trabalhando, antes disso trabalhava com PHP, hoje a gente trabalha lá com Node. E é isso, desafios de comunidade, de open source, além dos desafios de tecnologia. Sou Guilherme, trabalho como líder front-end. Não estou desde o início, estou há uns 3 anos e meio, então só cobri 90% acho, do tempo, 80% da empresa. E que nem o Diego, a gente tem diversos desafios aí pela frente com esse open source, né? Até entender o que é open source não é bem amplo esse desafio. Então, hoje eu sou CTO aqui na Rocket Chat, mas não quer dizer muita coisa, a gente bota a mão na massa em tudo quanto é área. Às vezes eu sou mais back-end do que CTO, então cargo não quer dizer necessariamente a função. Mas, cara, eu tô desde o início, sou cofundador, junto com o Diego Sampaio, o Marcelo Schmidt também. Cara, eu venho desde antes do PHP, da empresa anterior, o Rocket Chat foi uma spin-off, né, de uma outra empresa, então eu e o Diego, a gente já veio dessa outra empresa, então desde o início. E aí, os desafios são esses, né, todas as áreas dentro principalmente open source e comunidade, que vocês conhecem bem. Rodrigo, eu acho que como tu é CTO, tá desde o começo, cofundador da Rocket Chat, eu acho que tu vai ter um pouquinho mais propriedade para falar. Da onde que surgiu Rocket Chat? Tu falou que foi um spin-off, beleza? Foi um spin-off em que momento? Em que momento que vocês entenderam que fazia sentido criar esse spin-off? E qual que é o problema que a Rocket Chat resolve hoje? Por que a Rocket Chat está no mercado? Por que ela existe, né? Na verdade, o Diego Sampaio tem mais propriedade do que eu para falar, porque desde o início do Connect, e depois ele pode adicionar alguma informação que eu tenha esquecido aqui, desde o início da empresa anterior, que se chamava Connect, a gente trabalha com as mesmas tecnologias, ou parecido, né? A gente acabou migrando para as tecnologias que a gente usa, ou começou o Rocket Chat. E o Connect em si era um CRM, e a gente viu a necessidade de criar um sistema de chat, atendimento, para aqueles live chats, aquelas janelinhas que aparecem nos sites, né? Para clientes. Então, tu adquiria o CRM e conseguia ter uma ferramenta de chat para atender os clientes e ela tinha interconexão com o CRM, fazia uma série de coisas automatizadas, né? E a gente criou o Rocket Chat como um produto separado que fazia essa interconexão com o CRM. E é um projeto que ficou um pouco, relativamente assim, de lado em relação ao CRM. O CRM era o produto principal. E o Gabriel, o CEO, sempre teve ele já teve um projeto open source no passado que deu muito certo. E ele acabou decidindo abrir esse chat como um produto open source para fazer um teste, né? Ver se a gente conseguia fazer ele escalar, ter mais contribuidores, fazer o software melhorar, enfim, crescer rapidamente como open source. Mas, de forma alguma, a gente tinha essa como é que eu vou dizer? Expectativa de chegar ao nível que chegou, né? Então, a gente abriu e obviamente a gente usava o Slack na época, então o Rocket Chat foi muito baseado na interface e nas funcionalidades do Slack, e a gente acabou abrindo isso numa época onde esses sistemas de chat colaborativos para empresas, comunicação interna, estavam muito em alta, então a gente acabou tendo muita visibilidade. E daí as coisas acabaram crescendo naturalmente, né? Na comunidade, o Rocket Chat começou a ganhar fama, né? E aí, quando a gente decidiu abrir ele open source, teve um momento específico que fez a decisão ser tomada, que foi quando a gente trabalhava no CRM, fez o Rocket Chat, a gente começou a usar um framework chamado Meteor.
E tudo que acontecia nessa comunidade Meteor a gente meio que acompanhava nos fóruns e tal. E um cara, né, no fórum resolveu postar que ele ia fazer uma cópia do Slack em Meteor. E a gente pensou, bom, a gente já tem isso, né? Nosso produto interno de chat é basicamente uma cópia da UI, das funcionalidades. Naquela época, basicamente era isso. A gente sabe todos os desafios que esse cara vai passar para escalar. A gente já tinha clientes rodando com mil usuários simultâneos e tal. E a gente olhou a oportunidade tinha 400 pessoas que começaram a comentar lá dizendo que estavam dispostas a ajudar, a colaborar, etc. E a gente viu a oportunidade, então, de tornar ele open source naquele momento. A gente fez um trabalho grande de tirar essas conexões internas que a gente tinha com o nosso CRM, porque elas eram hard code, a gente não tinha intenção de abrir naquele momento o código. E aí a gente achou um nome, saiu correndo para conseguir um nome para o Rocket Chat, e como tudo na comunidade Meteor tinha nome de alguma coisa espacial, né, até o chat que esse cara tinha se proposto a fazer, acho que era... Como é que era o nome? Space Talk. Space Talk. E aí a gente acabou decidindo por Rocket Chat. Na verdade foi Chat Rocket no início, e a gente descobriu que o domínio.chat ia começar a estar à venda, e aí virou Rocket.chat. E aí a gente conseguiu um logo e abriu, e aí o resto é a história open source do Rocket Chat. Eu, inclusive, lembro dessa época. Eu trabalhava com PHP em uma outra empresa, e aí quando começou a entrar nesse bafafá, assim, do Rocket Chat Open Source, o que é isso, né? Eu fiquei, tipo... E aí a gente usava Slack internamente, assim, tinha todos aqueles problemas com a monetização do Slack, o modelo de negócio que não fazia sentido nenhum na nossa visão. E aí pra gente aquilo ali foi, na época, assim, foi um alívio, assim, conseguir utilizar o Rocket Chat. E tu falou muito sobre Meteor, talvez o Diego, caso eu queira complementar a tua fala em algum momento. Eu queria entender com quais tecnologias nasceram o Rocket Chat. E se eram tecnologias que vocês escolheram por causa que a Connect já utilizava, né, ou outra empresa já utilizava, ou foram tecnologias que vocês escolheram porque servia para aquele momento ali. Na verdade, esse sistema do Connect, ele era feito em Java e o back-end era em Java. Era uma tecnologia, tipo, por mais robusta que ela seja, era lento de conseguir entregar features novas. Então, já tinham esse desejo, essa vontade de migrar para Node. E o Meteor estava surgindo naquele momento, com a promessa de ser entregar o real-time, né? Ser fácil de desenvolver uma aplicação em real-time. Então, isso já estava sendo introduzido, né, no Connect, mas o Rocket Chat, na época, né, não tinha nenhum nome ainda, mas o serviço de chat, então, caiu como uma luva o Meteor, porque o chat é real-time. Então, foi realmente, na época, uma escolha natural. Era uma framework que estava surgindo, mas que prometia bastante. E a gente caiu de cabeça. Vai nos ajudar muito, nos ajudou, de fato. A gente conseguiu sair do nada para uma aplicação funcionando, com o live chat lá também, muito rápido. Então, foi uma framework que ajudou bastante. E naquela época só existia a opção self-hosted ou tinha alguma opção que vocês hospedavam, assim, como um SaaS da vida? Não, na época era só nosso mesmo, era um produto que era entregue junto. Né? Quando ele era um produto ainda de live chat, ele era entregue junto com o CRM, mas quando a gente abriu para open source, a gente realmente era só self-hosted, tu tinha o open source, tu podia compilar ele não, né? Tu podia fazer o build dele na mão e rodar. Não tinha ainda, na época a empresa demorou ainda um pouco para surgir, né? Demorou acho que cerca de 1 ano até a empresa se formar e aí então a gente conseguir pensar numa maneira de monetizar. E naquela época vocês chegaram a sofrer com algum problema de escalabilidade, alguma coisa assim? O que vocês fizeram para resolver na época? Sei lá, trocar de hospedagem, ou trocar de banco? Como é que vocês lidaram com isso? Passamos por bastante problemas. O Meteor, ele é meio mágico, ele te facilita bastante fazer as coisas, deixar a tua aplicação em real time, mas tem
essa penalidade de performance. Ele usa, na verdade, a estratégia do Mongo de replicação, né? E daí acaba, todos os eventos tudo que é executado no Mongo acaba caindo no servidor, né? Isso a gente acabou descobrindo que quando tem muitas modificações, não vai muito bem. Foi o primeiro gargalo que a gente teve. E aí aconteceu que a gente lançou então no o projeto open source lá no GitHub, subimos um servidor que a gente usava para se relacionar com a comunidade no início, e aconteceu um episódio a gente saiu para almoçar, até acho que está completando agora 5 anos, foi dia 28 ou dia 29 de maio de 2015, e a gente saiu para almoçar e o nosso serviço de aviso do servidor lá começou a disparar que nem louco. A gente teve que voltar correndo, saímos correndo do restaurante, voltamos correndo para o escritório para subir um outro droplet. A gente usava DigitalOcean na época, aumentar o droplet, botar mais memória, porque não estava aguentando. Quando bombou no Hacker News, o pessoal resolveu usar, aparecer e caiu tudo. Na época, praticamente, então, a stack era Meteor, Mongo, e era basicamente isso, né? E vocês usavam de hospedagem DigitalOcean, né? Aí, com o tempo, né, eu acompanhei várias coisas que vocês postaram, e isso foi mudando um pouco, né? Um pouco bastante. Principalmente, isso veio da comunidade ou veio de vocês, essas mudanças que foram acontecendo dentro do Rocket Chat? Eu acho que as maiores mudanças que aconteceram acabaram vindo de dentro, né? A comunidade contribui bastante com fixes, com algumas features específicas, mas coisas de definição mais de arquitetura acabam passando sempre por um trabalho muito maior e acaba vindo de dentro, né? A gente acaba sofrendo mais com isso, com os clientes reclamando de alguma coisa específica, então a iniciativa acaba sendo sempre interna. A gente tinha essas experiências com alguns clientes antes no CRM que já rodavam 1000 usuários simultâneos, a gente nunca tinha passado disso, né? E é um problema que não é linear, né? Na medida que tu adiciona mais usuários, o problema piora, né, exponencialmente. Essas coisas a gente foi descobrindo na medida que o Rocket Chat acabou sendo mais usado e que a comunidade entrou nesses servidores de teste que a gente tinha. A gente fez esse deploy de servidor de teste num droplet super pequeno, que era só para o pessoal ver como é que era, e acabou que todo mundo entrou, saiu no Hacker News, alguém postou no Hacker News, depois alguém postou no Portal Run, e no final a gente não conseguia deixar o servidor de pé. Famoso droplet de $5 da DigitalOcean, né? Exatamente. E aí a gente foi descobrindo os problemas, né, que a gente até então não tinha enfrentado e mudando um pouco da arquitetura. Mas o Rocket Chat em si não mudou muito até hoje de arquitetura, né? Até hoje o que a gente tem é baseado em Meteor, é baseado em MongoDB, só que a gente foi aprendendo como fazer melhor, como dar um bypass, né, como evitar essas mágicas do Meteor, que na verdade eram um problema de performance. Então, tudo que era muito bom do Meteor no início, a gente acabou removendo aos poucos para conseguir ter performance, né? E essa foi a maior mudança arquitetural que a gente teve nos últimos anos, mas a gente tem outras mudanças arquiteturais muito maiores que estão por acontecer. E por que vocês escolheram, assim, vocês já trabalhavam com Java, tudo mais, pelo que vocês contaram, o Diego falou ali que o Java era um pouco mais difícil para vocês conseguirem entregar features novas e tal, mas por que a escolha do Node? Assim, a gente, é claro, vocês, 2016 mais ou menos, assim, tinha algumas opções, assim, no mercado, né, mas por que o Node, principalmente? Eu participei bastante dessa reescrita, na verdade acho que eu fiz a primeira reescrita do back-end, que era em Java para Node. E o problema principal é que a gente tinha vários desenvolvedores na época que eram desenvolvedores back-end Java. A gente acabou perdendo um por um. E até o momento que a gente chegou... Claro, o problema não era só isso, né? Não era só perder os desenvolvedores. Era que tudo que a gente queria fazer de alteração era sempre muito difícil, muito demorada. E a gente sempre ficava irritado com isso. Os desenvolvedores foram saindo, até que sobrou um. Esse cara tinha que sair e a gente dizia, bom, a gente contrata mais alguém ou a gente troca de tecnologia. A gente não estava gostando já do tempo que a gente levava para fazer as coisas. Os outros caras da empresa eram todos de front, então todos eles sabiam JavaScript. E isso foi quase que um movimento natural, né? Então o Node estava surgindo com força. O Gabriel, que é o CEO da empresa, tinha recém ido aos Estados Unidos
para um evento do Google AdWords, eu acho, e acabou indo num evento do Meteor, e lá, o Meteor Night, que eles fazem, acho que ainda fazem, não sei, e fez um hackathon, eu lembro que até ajudei ele no hackathon aqui do Brasil, e ele voltou apaixonado, o Meteor, com as mágicas que fazia, vai ser super simples e tal, e a gente acabou, vamos tocar, vamos fazer. Eu já tinha feito um projeto em Node também, um projeto pessoal que eu rodava uma startup em paralelo. Então, foi meio que natural acabar escolhendo Node, né, por todos esses fatores. Tinha outras opções, eram mais Ruby ou PHP, mas ninguém tinha muito... PHP, o pessoal não queria mais mexer, estava todo mundo querendo ir para outra coisa. Ruby ninguém tinha conhecimento, Python também não, então esse acabou sendo o movimento. A gente pegou o time que era de front e desenvolveu um back-end, basicamente. Legal. E deu certo, né? Funcionou. Show. Então, assim, vocês falam que hoje o software de vocês, ele ainda, claro, tá muito baseado em Meteor, mas provavelmente hospedagem mudou, né? O que vocês estão usando hoje na parte de infra para conseguir suportar tudo isso? Claro, antes vocês falaram ali que vocês iam lá no painel da DigitalOcean, botava mais memória, processador, então escala totalmente vertical. E como que funciona hoje? Já tá um pouco mais automatizado? Já dá para terminar o almoço ou ainda tem que ficar de olho? No início a gente usava bastante a DigitalOcean, e daí quando a gente conseguiu formar a empresa e pensou na solução de cloud, para oferecer cloud realmente como produto, daí a gente teve que migrar para algum provider maior, principalmente desses que dão crédito de início, né? Então, acho que no início a gente foi para a Amazon, a gente ganhou $100 mil, se eu não me engano, uma coisa assim, para rodar um tempo na Amazon. E a gente começou a criar infraestrutura lá, né, em cima de Kubernetes e um software próprio chamado Fleet Command para fazer esses controles. E depois a gente acabou migrando para Google, porque aí o Google nos deu crédito também, e aí a gente voltou para a Amazon. Oracle. Enfim, Oracle a gente nunca usou muito a Oracle, também nos deu crédito, mas o sistema deles acabou sendo mais complicado de usar. E hoje a gente está avaliando uma solução chamada OVH, que é também para rodar os sistemas em bare metal. Hoje a gente roda todos eles em sistema clouds virtualizados, em cima do Kubernetes, então essa automatização é bem maior, né? Então as pessoas hoje criam seus próprios trials, chegam no nosso website, sai rodando uma instância, a gente derruba elas depois de um tempo quando o trial termina, tem um sistema de pagamento que foi envolvido e tal. Então hoje muita coisa, quase tudo é automatizado ali, a gente tem um time específico para o cloud de infra e de programação, então evoluiu muito, né? Mas a gente foi indo aos poucos. Primeiro a gente tinha o sistema de cloud, depois a gente acabou fazendo o sistema de pagamento. Primeiro, o início do cloud era mais para as pessoas poderem testar, né, fazerem trials. E hoje ele é um produto em si. Eu acabei não esquecendo de perguntar quantas pessoas da parte do time técnico de desenvolvimento vocês têm dentro hoje da Rocket Chat? São 24 do time de técnico de produto, se eu não me engano. A empresa é 44, alguma coisa assim, 24, 25 são técnicos. E como é que eles estão divididos hoje dentro da empresa? A gente tem o time de back-end, que está aí junto com o Diego. São quantos, Diego? 6? 5. Acho que é o maior time que a gente tem. Claro, eles acabam sendo divididos em sub-áreas, então não é todo mundo só o back-end do Rocket Chat em si. A gente tem o time de cloud, são hoje 3, 4 pessoas. A gente tem o time do front, que são mais 4 pessoas, com o Gás 4. A gente tem o time de live chat, que na verdade está embaixo do back-end já contando. A gente tem um time hoje de React Native. De React Native, exatamente, do mobile, que é mais 2 pessoas, que está abaixo do front-end também, já que hoje ele é a mesma tecnologia do front, né? Ele já foi no passado nativo iOS e Android, mas hoje é React Native. Eu acho que é isso. A gente tem um time de Apps Engine, que é o nosso sistema de plugins do Rocket Chat, né? Também é um time separado, com mais 3 pessoas. E tu falou ali antes que vocês, as maiores alterações arquiteturais ainda estão por vir, né? Tu já consegue dar alguns spoilers, o que vai acontecer no Rocket Chat? Não sei quanto tempo que isso vai acontecer, mas o que vocês estão planejando e o motivo dessas alterações arquiteturais acontecerem? Tá gargalando de novo ou por que essa motivação, né? A gente fez as melhorias possíveis de performance para continuar rodando como um monolito, né?
Então, um dos objetivos é conseguir quebrar em microserviços e poder escalar cada pedaço com a sua necessidade. Hoje o Rocket Chat tem que instanciar um Rocket Chat inteiro para cada core da aplicação, por exemplo, que uma das vantagens do Node é ser single core, então esse é um dos problemas, a gente ainda não consegue usar web workers ou coisas do gênero para conseguir usar outros processos também. Essa arquitetura de microserviços acho que é a maior mudança que a gente tem. A gente está no meio de uma reescrita do front-end para React também, abandonando Blaze, que era uma coisa específica do Meteor na época, para ajudar também a ter contribuições. A gente tem um sistema novo, o Gaz pode falar depois, que é o Fuselage, sistema de componentes nosso, de UI. E uma outra grande mudança que a gente está fazendo é mudar, quer dizer, são duas mudanças. Uma é mudar para TypeScript todo o código, por questões de melhoria em entrega, né, qualidade de entrega. Mas a principal é um sistema de eventos que a gente está desenvolvendo para tornar o conteúdo das mensagens, as mensagens do Rocket Chat, quase um blockchain. É um chain, basicamente, de mensagens, onde uma mensagem tem um link da anterior, então o histórico passa a ser verificável. Então é uma mistura de blockchain com conversas em chat, muito parecido com o que o Matrix faz, que é também um sistema de chat, para fazer essa sincronização, porque a gente também tem um sistema de federação, igual ao Matrix, então pode um servidor falar com outro servidor, abrir uma sala entre dois servidores, e esse sistema de sincronização é baseado nesse chain, né? Então o nosso sistema todo vai passar a ser baseado nesse chain daqui em diante. Então essas são as principais, acho que o Diego pode falar mais sobre microserviços, que está mais na área dele. O Gazo também trabalha bastante com essa migração. Apesar de ser front-end, a gente acaba, né, a história de startup, como é tudo JavaScript também, o pessoal acaba trabalhando mesmo, que a de front-end está ali no back-end. Isso que eu ia perguntar para vocês. É a culpa só, mas todo mundo acaba desenvolvendo. É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês fazem esses bicos de full stack, assim, de vez em quando, ou não? Sou back-end, não toco no front, ou como é que é, assim? Vocês se interessam pelas duas áreas, ou é mais, tipo, muito dividido, assim? O Gazo tinha que responder, né, Gazo? Posso puxar? Não, a gente tenta manter uma certa divisão assim, de tarefas, mas vira e mexe acontece que, cara, ou é muito burocrático, ou demora muito, e como a gente já, no nosso caso meu, do Diego, do Rodrigo, a gente está há mais tempo, a gente conhece todo o codebase, não faz sentido eu passar para outra área ou esperar outra pessoa, então a gente acaba atuando como full stack, né? Óbvio que tem outros funcionários que a gente sugere, se eles não tiver certeza do que estão fazendo, pedir ajuda para alguém do lado certo, né? A gente, na real, acabou dividindo nessas duas trilhas, porque na época a gente tem que crescer agora, tinha 2, 3, 4 pessoas, para que lado vocês querem cuidar, né? De cada um, a gente deu essa dividida aí. E como é que tá acontecendo essa migração agora? Do Blaze pro React? Tá o time todo trabalhando nisso? Tem pessoas específicas? Porque, assim, uma das grandes dúvidas que eu recebo, e vocês vão conseguir me ajudar com isso de uma forma muito massa, é como conseguir migrar um sistema grande para uma tecnologia nova, né? Eu vejo muitos alunos vêm com essa história e é muito difícil para eu conseguir dar uma direção para as pessoas de tipo, pô, Diego, a gente lá na empresa tá usando, por exemplo, Meteor e tá querendo migrar para React e a gente não sabe como começar. Eu faço por partes e aí utilizo algum micro front-end da vida ou não, metade do time vai programando novo e o resto dá manutenção no que já existe. Como é que vocês estão fazendo isso? Na verdade é um desafio, né? Porque a gente ainda, isso para o cliente final não agrega, né, muito, a curto prazo não agrega um valor, né? Então a gente tem sempre o desafio das features, dos novos recursos e reescrever o que já está escrito. Então o que a gente fez, a gente hoje tá usando Blaze e React. A gente começou, por exemplo, desenvolvendo o admin, que são áreas... A gente pensou, a gente vai ter que carregar duas stacks dentro do browser, né? Isso não é bom. Tá, então vamos penalizar primeiro só o admin, porque vai ter menos admin, vai ter 1, 2 admins. Então a gente carrega isso sob demanda, então não vai afetar os outros. Com isso surgiu, a gente fez uma biblioteca de componentes. A gente chama de fuselagem, mas dentro do fuselagem a gente tem bibliotecas de hooks, a gente tem... os componentes, a gente tem
pseudo componente lá que faz algumas magias, tipo Styled. A gente não queria ficar de novo na mão de um framework ou de algo que dita como toda aplicação está baseada naquilo. A gente está, óbvio, baseando em React, mas não numa biblioteca dependente do React, né? Então a gente não queria daqui a pouco fazer um trabalho de reescrever tudo e acabar de novo refém de uma biblioteca. Então a gente acabou, não, a gente tem capacidade de escrever a nossa, então a gente começou o Fuselage. E a gente, daí então, na época, para reescrever o admin, a gente pegou e fez wrappers, e se tu for analisar é como se fosse um micro front-end. Cada página, cada URL, a gente pega e tem um contexto no React, a gente joga para lá e faz um portal para a página. Então a gente desvia o fluxo do React um pouco, mas mantém tudo na mesma árvore. O React enxerga como se fosse tudo irmãos ali, e a gente só aponta, joga esse nó lá. Isso, cada vez que a gente consegue atingir um nível maior, a gente vai tirando, então cada vez é mais React, né? No início era um botão, era um formulário, era uma modal, e agora a gente está já em nível de páginas, tabelas complexas. Falta a gente fazer a parte que a gente terminou o admin, falta fazer a parte que é para o usuário mais comum, que é as mensagens e as salas, e depois disso é aplicar o router, né? Porque hoje o router ainda é o Blaze que coordena, e enfim, a gente tendo tudo em React, a gente só tem que daí orquestrar o roteamento usando o React, né? Mas realmente tu tem que meio que fazer uma cirurgia ali, tipo, que nem trocar o motor e o carro tá andando, né? Não tem, a gente até pensou numa época, vamos parar tudo e fazer do zero. Não tem condições pelo tamanho que a gente a gente ia perder muito tempo. Mesmo que tu tente parar o time todo e vamos junto fazer a migração, a chance de chegar ali no meio e acabar que vocês vão perceber que estão mais fazendo alterações novas no código que já existe. E aí essas alterações têm que refletir no código que já existe e também no novo código. Aí, tipo, vai chegar um momento que não existe, assim. Então, eu acho que essa estrutura, como tu falou ali do Portals, funciona muito bem. Até micro front-ends no geral, isso é uma coisa que a gente está começando a utilizar aqui agora também. E eu acho que é uma solução legal que a gente não tinha antigamente, né? Antes, principalmente pro front-end. No back-end, talvez o Diego vai conseguir falar como é que eles estão fazendo essa migração para o microserviço, se consegue ser um pouco mais saudável, separar as partes da aplicação e manter o resto funcionando. Talvez o Diego vai comentar. Mas tu ia falar alguma outra coisa aí, se quiser continuar. Não, já que a gente feitar uma conversa mais técnica, geralmente é um alto nível, mas já que a gente fez também usando... Isso gera um pouco de confusão para o pessoal do back-end, né? Mas a gente começou uma maneira que a gente usa o Storybook, né? Que é para... E sim, como a gente tem muito código legado ainda que a gente usa, que envolve meter, tu dá um import lá de um helper e daqui a pouco ele traz todo o meter junto, a gente isolou com contextos. Então, quando a gente está rodando no Storybook, a gente usa um contexto vazio, os métodos retornam dados estáticos que a gente quer só ver na tela, e daí quando a gente aplica um novo contexto nessa árvore que eu falei do React, que agrupa tudo, a gente aplica daí as funções que a gente quer do Rocket Chat, né? Então tem dado bem certo, que a gente consegue rodar as páginas estáticas e as páginas na aplicação funcionando sem grandes dores de cabeça. Óbvio que tudo sempre tem que acabar colocando contexto. A ideia é que um dia a gente consiga depois rever, refatorar e remover, mas a dor é menor, né, desse jeito. Vamos ver se eu entendi, assim, só para simplificar de uma maneira um pouco mais, não tão visual, né, porque as pessoas vão estar ouvindo o podcast, mas vocês têm um grande contexto por volta da aplicação, do admin, por exemplo, e as funções que estão dentro desse contexto não necessariamente são funções só do React, são funções que já existiam antes, que já eram integradas com o Rocket Chat como um todo. Isso, por exemplo, pegar uma configuração de usuário. Eu ativei minha configuração, eu quero ver se eu tenho uma série ativada ou não. Sim. Isso aí tu usa o Blaze, tu tem um minimongo do Blaze que sincroniza com o back-end, vem essa informação. E a gente vai ter que reescrever tudo isso usando React, ou a gente pega e só faz use setting, e a use setting retorna true.
isso, o use setting pega um contexto que pega essa função. E esse contexto ele conecta lá no Meteor e faz o que ele precisava fazer. Cara, é uma loucura, mas realmente é uma forma bem então, hoje na aplicação a gente pega e daí então seta dentro do contexto essa função e daí no Meteor, no Rocket Chat, ela acaba retornando algo que faz sentido. No Storybook ela retorna algo vazio, né? Então a ideia é óbvio que depois que a gente vai, quando a gente sair do Meteor por completo, a gente vai perder os recursos que eles oferecem eles têm autorreconexão, eles têm sincronismo de banco do banco de dados e tudo isso. Algum dia a gente vai ter que reescrever e daí quando a gente fizer isso a gente vai acabar diminuindo esse contexto, né? Perfeito. E, Diegão, como é que acontece agora essa migração no back-end, cara, no lado do servidor? Porque no front é complicado, assim, porque como o próprio Guilherme falou, as coisas são muito visuais. E no front-end, por mais que tu mude um monte de coisa, pro teu usuário final, na maioria das vezes, aquilo lá não vai agregar quase que valor nenhum, assim, né? Mas no back-end, a preocupação, eu acho que ela é um pouquinho maior, porque se tu coloca um serviço ali... Claro, né, se a interface estiver quebrada, já não dá para usar. Mas o back-end, ele lida ali com algumas coisas meio delicadas, né? E como é que vocês estão fazendo esse processo de migração, assim, do back-end? Ele é por partes também ou o time está dividido? É um processo bem parecido, na verdade. A gente está tentando também criar funções isoladas que não dependem do que é o Meteor hoje, que consigam então rodar num serviço em Node separado. Então a gente precisa então isolar essas funções, elas também não podem depender de nada do Meteor, assim como no caso lá do React, elas não dependem do Meteor, elas usam funções que são... Não, é só porque o Meteor usa fibra, né? Eles não usam código assíncrono, então não é assim para te usar hoje todas as nossas funções são baseadas na fibra. Fibra, tu faz lá um find no banco e olhando, quem conhece JavaScript raw, JavaScript, tu vai parecer que é uma função não assíncrona, né? Síncrona. E daí a fibra, na real, faz essa magia. Então, se tu importa essa função no JavaScript normal, explode tudo. Eu nunca utilizei o Meteor, para ser bem sincero. Já ouvi falar muito sobre ele. Eu lembrava dessa proposta dele de integrar muito o front com o back. Então não tinha como um viver sem o outro. Era um negócio muito integrado. Eu nem sabia que existia esse fibra aí. O Blaze eu até manjava. Mas como é que vocês estão fazendo para conseguir então deixar essas partes mais desconexas, né? Como o Diegão estava falando agora, um dos primeiros processos que vocês estão fazendo é tentar desconectar um pouco a camada de regra de negócio da camada de infra, né? Que é mais ou menos o que a gente fala dentro dos patterns, como por exemplo o DDD, né? Que tu tenta separar um pouco mais a camada de domínio, de como a tua aplicação funciona, de como ela se conecta com o meio externo, né? E como é que vocês estão fazendo isso? Esse é um detalhe importante que realmente quem nunca trabalhou com Meteor não conhece, porque não é eles foram muito além. Não é simplesmente uma framework que roda em cima do JavaScript. Eles têm esse que eles chamam de Fibers, que é uma biblioteca binária, então ela é compilada sempre para a versão Node específica, e ela faz com que as coisas no back-end rodem de forma síncrona. Dá para chamar de forma síncrona porque programando parece síncrono. Obviamente ele ainda respeita o event loop, ele não fica travado naquilo, mas para quem está programando é como se fosse uma chamada síncrona. Então qualquer coisa que tu usa do Meteor, qualquer dependência que tu tem do Meteor, ele vai precisar rodar dentro dessa fibra, dentro de uma fibra. Inclusive ele dá um erro se o que tu está tentando chamar depende de uma fibra e tu não está dentro de uma fibra. Então esse é o nosso desafio hoje, é fazer essa separação realmente da parte de negócio, que então a gente está tentando criar funções puras que rodam em cima das premissas do Node e implementam essa regra de negócio e não dependam do Meteor porque a gente quer rodar elas num processo em Node.
Então a gente vai usar essa infraestrutura de microserviço realmente para consultar, tipo, um serviço que traz o dado e a gente consiga retornar ele então para o front. Mas e o desafio é parecido com o que o Gaso falou, que é a gente precisa então trocar a roda com o carro andando. Tipo, a gente tem uma função hoje que ela usa a fibra, usa a conexão do MongoDB, do Meteor, e a gente precisa rodar ela fora. Então a gente tem que reescrever ela usando, a gente já está reescrevendo ela então em TypeScript, que nem o Rodrigo mencionou. A gente também daí aproveita para fazer em TypeScript e faz ela usando o driver nativo do Mongo, usando promises. Então a gente mantém a assinatura da função. Todo mundo que usava essa função, todo o resto do código que usava essa função continua usando uma versão meteorizada, entre aspas, mas a gente consegue usar essa mesma função dentro de um microserviço. Então, esse é o nosso trabalho hoje, tipo, nesse front, né? E aí as funções que vocês migram já automaticamente passam a utilizar essa nova função e não mais passam por dentro do Fibra como era antes? Exatamente. A gente acaba criando, por ficar mais fácil e por ter essa compatibilidade, a gente acaba criando uma versão com fibra e uma versão sem fibra. Então, a gente reescreve a função original para não usar mais a fibra, para usar então a promise, usar a async, e cria uma função que funciona para todo o ecossistema do Meteor, para todo o resto do ecossistema do Rocket Chat, que na verdade ela só chama essa função original. Então, tipo, o código não fica duplicado, mas a gente consegue ter os dois benefícios. Tipo, é o menor trabalho possível, né? Tipo, é só reescrever uma função sem mexer em todo o resto do código, mas conseguindo usar ela num outro ambiente. Não, desculpa, a gente chama de standalone, quando a gente consegue rodar as funções standalone fora do Meteor, né? A gente consegue rodar daí usando, quer usar o Node 12, 13, 10, 8... Salvo algumas limitações, a gente tem essa liberdade, né? E o processo, ele está só na migração dessas funções para serem funções puras ou está envolvendo algo arquitetural também nessa pegada de microserviços? Vocês estão utilizando também algum tipo de, vamos realmente separar totalmente as code bases e fazer uma comunicação via algum message broker, alguma coisa assim, ou não, ainda está muito conectado? Eu acho que a gente ainda está em muito fase de projeto nessa parte. A gente já fez um POC, uma prova de conceito, que utilizava um framework chamado Molecular. E ele faz mais ou menos isso que tu falou. Tipo, ele usa um broker qualquer, na verdade. Tu pode escolher se tu quer usar NAT, se tu quer usar... Eu já usei o Molecular, tava até brincando com ele final de semana passado. Bacana. E aí a gente estava criando esses serviços, e aí bem isolados, então, tipo, por domínio mesmo, vamos dizer assim, autorização, envio de mensagem. E aí usando, então, esse broker, usando o Molecular para fazer essa comunicação entre eles. E os serviços que a gente disponibiliza são essas funções puras. Então, tipo... Mas é um outro... Isso é uma coisa que a gente, como eu falei, a gente ainda está em fase de projeto. Como é que a gente vai arquiteturar esses microserviços depois? Tipo, hoje... Mexendo no primeiro vocês estão isolando as funcionalidades, porque daí depois, aonde elas forem executar, meio que tanto faz, né? Exato. E daí vocês conseguem... É legal a estratégia, é uma boa pegada. A gente está também fazendo tá num processo de migração aqui, a gente deu até um nome bem bacana para nosso POC também, para o nosso projeto, a gente chama Projeto Alpaca, que é o projeto de migração para microserviços, e não tem nada a ver o nome, mas... e a gente está estudando várias alternativas, assim, então... E a gente viu o Molecular, testou o Nest, e aí a gente brincou com Kafka, com RabbitMQ, com o gRPC, bastante no Node, mas é legal essa estratégia de primeiro tu isolar tuas funções, as regras de negócio do teu código em funções puras, porque daí depois
aonde tu for executar aquilo, meio que tanto faz o contexto. Né? Principalmente porque senão a gente não tinha outra solução se a gente não isolasse por causa do meter, né? Por causa dessa questão, né, da fibra versus a promise. Então, a gente não tinha muita solução. Só adicionar um ponto, a gente tem um ponto que, como o nosso software não é também um software interno, ele é open source, a gente tem o objetivo também de deixar ele o mais simples possível de rodar, né? Não ser aquela coisa super complexa de rodar microserviços de várias linguagens e etc. E tal. Então a ideia da arquitetura de microserviço é que ela seja isolada, mas que a gente possa levantar um monolito, se quiser rodar um trial simples, e aí vai ter um arquivo inicial que importa dos outros pedaços, ou pode rodar cada pedaço separado, ele não se comunicar por rede. Então, a gente tem algumas premissas básicas, a gente vai surgindo e fazendo as definições, né, e fazendo os testes, e a ideia é conseguir fazer esses pedaços, pedaço por pedaço, que os guris falaram, tem que ser sempre gradual, não tem como parar tudo para reescrever, mas já aproveitando para reescrever para TypeScript e fazer outras coisas junto, né, que a gente tem como objetivo. Legal. Não, quer dizer, para falar de números, assim, a gente tinha uma época em que os nossos limites eram 4.000 usuários conectados, e daí, tanto pelo que eu falei antes do Mongo, todas as operações refletidas em todas as instâncias, escalar isso horizontalmente era impossível. E rodando esses pedaços separados, a gente não fica mais dependente do OPlog, então as instâncias só se preocupam com as atividades delas, né? Tipo, se eu mandei uma mensagem, o processo responsável por autorização não vai receber. Ele vai receber uma chamada para testar se eu posso mandar mensagem, mas ele não vai reagir ao save da mensagem no banco, né? E a gente isolou o que mais deu capacidade para a gente de escalar horizontalmente foi quando a gente separou a parte de conexão WebSocket do cliente, conectar num processo que é só responsável por fazer a conexão, serializar o dado ou fazer ali, ver se ele testa se tu pode fazer uma subscribe para tal canal, e isso ajudou bastante porque a gente tinha uma bola de neve, né? Assim, a gente tinha 4.000 usuários conectados, daí por algum motivo todo o processo estava busy, estava, né? E daí passou de um segundo, não respondia o ping de 100 usuários, os usuários desconectaram, reconectaram, e nisso caía todo mundo, por causa quando a gente separou daí o processo a gente fez bem simples, a gente copiou, né, o comportamento do protocolo, e só ali a gente foi para 5, 6 mil, isso um processo, a gente usava, sei lá, 6 processos para segurar 4.000. Com um processinho tranquilo, com uma CPU razoável, a gente foi para 5, 10, viu? Chegou que a gente, nos nossos testes nessa POC, aí a gente botou 200 mil conectados, mandando mensagem de uma maneira bem intensa, tipo, mais do que o usuário deveria mandar. Então, sem contar que é mais fácil de monitorar, né? No monolito, tu medir tempo das funções não representa exatamente, porque como todo ele tá busy, tem um monte de coisa acontecendo, todos os tempos levantam, então separando o processo a gente conseguiu entender melhor onde é que são os gargalos, onde é que a gente vê, não, só o processo de login, geralmente o login era bem pesado, o login é mais pesado do que de autorização. Então a gente consegue analisar e é mais fácil de focar, né? Não só com conhecimento empírico, mas a gente consegue analisar com mais informações. Eu ainda quero conversar 3 coisas antes da gente finalizar o podcast. Uma é, agora que tu falou, sobre monitoramento e observabilidade, talvez vocês consigam me dar algumas palhinhas sobre o que vocês estão utilizando para isso. O segundo é para a gente falar um pouquinho da parte mobile mesmo, não tendo um representante do React Native aí, pelo menos para a gente conversar um pouquinho de como foi essa escolha e como vocês estão desenvolvendo agora. E eu quero conversar um pouquinho também sobre a parte do GitHub ou do GitLab, sei lá, onde que está hospedado hoje o projeto que vocês estão trabalhando, né? Então, vamos lá. Primeiramente, na parte de monitoramento, talvez o Diegão é quem tenha mais essas informações, porque geralmente o monitoramento fica mais no back-end, né? O que vocês estão utilizando para monitoramento, ferramentas, o que vocês monitoram, o que vocês não monitoram, e por aí vai. Tem algumas integrações, o Rocket Chat, né, disponibiliza algumas integrações com algum serviço de monitoramento, mas o mais importante, que é o que a gente dá mais foco hoje e dá suporte mesmo,
é o Prometheus. Então, tipo, a gente tem um endpoint lá que o Prometheus busca os dados. E ali a gente monitora bastante coisa. A gente monitora... a gente tem o que a gente chama ali dentro do Rocket Chat de callbacks, que são funções disparadas baseadas em eventos. Então, tipo... porque o Rocket Chat ele foi pensado para ser um código bem plugável. Tipo, tu poderia conseguir injetar códigos novos ali. Então, tipo, cada pedaço desse injetado a gente monitora. A gente monitora também o mais básico, tipo funções REST, chamadas no WebSocket. Além de outros dados estatísticos do Rocket Chat, tipo quantidade de usuários, quantidade de mensagens, quantidade de salas, notificações enviadas, seja notificações enviadas pelos diversos meios, que é tipo desktop notification, push notification. E esse ambiente ele já vem pronto assim para a pessoa que vai usar o open source. Ela vai fazer a instalação ali self-hosted. Isso já vem meio pronto ali, vocês dão as instruções, a gente usa Prometheus para fazer isso aqui, não sei o que, visualizar, sei lá, Grafana da vida e acabou, é isso? Hoje, na real, o Rocket Chat o build do Rocket Chat, ele é o Rocket Chat. A gente não precisa, o cara, né, o cliente que quiser rodar não precisa instalar mais nada, geralmente. A gente tem tudo, o build oficial é tudo que o Rocket Chat oferece, né? Então é só via configurações tu consegue levantar o Prometheus, a gente tem o Datadog, tem outros. O Prometheus é só ir no admin lá e ligar, e aí ele já sobe lá a portinha pro Prometheus conectar. Mas o Grafana, acho que a gente não tem um dashboard publicado em lugar nenhum. A gente a gente publicou recentemente um repositório também na nossa organização que é Monitoring, o Metrics, não me lembro o nome exatamente, que tem inclusive um Docker Compose, que é para subir o Prometheus, o Grafana, e já configurar os dashboards que a gente tem pré-configurado. Então, e aí é só ligar no Rocket Chat e uma coisa se comunica com a outra, né? É bem simples. E a gente provê todos esses dashboards que a gente criou para nosso monitoramento na cloud hoje, a gente provê também para qualquer pessoa poder rodar. Bom, voltando agora um pouco para a parte mobile ali, falar um pouquinho, pelo que eu entendi da história que vocês contaram, o React Native veio antes do React.js, né? Vocês estavam ainda utilizando Meteor, e aí vocês começaram a utilizar o React Native e depois veio o React. A primeira pergunta é, por que na época vocês deixaram de usar o iOS e Android nativo e usaram o React Native? E aí depois, a segunda pergunta, não precisa responder agora, é só para vocês me lembrarem caso eu esqueça, é se a decisão de utilizar o React para web veio também de estar já utilizando o React Native no mobile. Mas respondam, por favor, pode ser a primeira, que é do porquê que na época vocês meio que abandonaram o código nativo, nativo, assim, e por que foram para o React Native? A gente começou a usar React, eu acho que antes de tudo, antes até de usar o React Native no mobile, então a gente usava essa instância de live chat que coloca no site, ela foi escrita em React, foi a nossa primeira experiência com React, mas a gente escolheu React porque o ideal é que essa janelinha seja muito leve para ficar carregando nos sites das empresas. E a gente já tinha essa ideia, né, de começar a usar o React dentro, só que a gente nunca tinha conseguido dar o start dentro da web, né, porque tem todo esse processo, a gente vai parar de fazer feature e vai começar a reescrever as coisas que existem. E nesse meio tempo surgiu o React Native, porque a gente tinha um time relativamente grande, Android e iOS nativos, e a gente sentia essa lentidão de entrega de features, assim como a gente tinha na época do Java, e como a gente não entendia muito de Java ali no Android, Kotlin, acho que até a gente acabou reescrevendo para Kotlin na última versão, e Swift, e a gente também não conseguia o resto do time ajudar ou ajudar a revisar, não tinha interconexão, interoperabilidade entre os times, e a gente começou a ficar um pouco meio, será que é a melhor escolha? E a gente tinha alguns objetivos futuros que eram poder instalar um plugin através da nossa loja, que é a Apps Engine, e esse cara poder instalar templates também no mobile, né? E isso ainda não é uma realidade, mas a gente começou a avaliar que talvez utilizando a mesma tecnologia, React no front e React no mobile, fosse ser uma das soluções para esse caso também. E então a gente criou uma prova de conceito em React Native para ver o quanto o custo de desenvolvimento para isso e qual a performance seria da aplicação, né? A gente
sabia que provavelmente ia ser menor a performance, mas realmente o custo de desenvolvimento, né, de tempo, esforço, sincronização de features, reutilização de bibliotecas e etc. seria muito maior. E esses projetos eles rodaram em paralelo por mais de um ano, acho que não sei se deu quase 2 anos, um ano e pouco, acho. Os dois projetos estavam rodando em paralelo. Então, existia o time desenvolvendo nativo, existia o app experimental, que ainda acabou de tirar da loja, porque a Apple não gostou muito de ter 2 apps iguais, mas a gente tinha o app experimental, que era React Native, e o app normal, que era nativo. Então, por muito tempo, as pessoas podiam escolher um dos dois para usar. E a gente foi avaliando o que as reviews que as pessoas faziam. A gente começou a usar os dois para avaliar. Demorou um tempo, mas a gente acabou decidindo por ir pelo React por várias razões, né? Para a gente conseguir reutilizar código, as pessoas poderem ajudar, principalmente o pessoal do mobile poder também contribuir. Esses dias a gente teve um caso, precisava fazer uma série especificamente para o pessoal do mobile. E eles, a gente abre uma testa para o back-end, não, vai lá e faz, é JavaScript, né? Os caras foram lá e fizeram. Então, usar a mesma linguagem ajuda bastante, né? E foi essa a principal razão da gente migrar. E hoje a performance é basicamente a mesma do nativo. Tinha as disparidades também, né, entre features. Às vezes o Android evoluía muito para um lado em algumas features, o iOS ia para outras, e daí tinha muitos usuários que reclamavam, diz, cara, eu não consigo usar a feature tal, mas está implementado. Não, está implementado só no Android. Não, está só no iOS. Em termos de performance, na real, o React melhorou muito, né? Tanto com a engine que eles mudaram pro Hermes e tal, mas na época, depois quando a gente saiu da nossa primeira POC ali, acho que nós três, né? O Rodrigo começou, o Diego pegou, eu finalizei a POC, os 3 culpados. Mas realmente o React na época, e ainda é, né, um gargalo, chat eu acho que é a maior dificuldade deles, porque, enfim, a gente carrega 100, 200 mensagens ali. A gente carrega menos no início, né? Mas é bem intenso, então por muito tempo a gente sentia um lag na interface, né? Até que a gente foi evoluindo, e cada vez que a gente foi evoluindo, pegando mais atenção, prestando mais atenção, refatorando, até que os usuários começaram a dizer, cara, o React Native está melhor que o nativo. Óbvio que não é a sensação, né? Não, se tu fizer um benchmark ali, ainda não é, né? Talvez nunca seja. Mas o loading inicial, porque, enfim, todo... Sem a contar experiência, às vezes, que tu consegue prover para o usuário, dá essa sensação que a aplicação tá mais agradável em um do que outro, às vezes, né? Sim, até que a gente tinha uma época que o loading também do app era mais rápido. O primeiro paint, né, do app era mais rápido no React Native do que no Swift. A gente, cara, enfim, a gente chegou num mínimo aí aceitável, né? Foi quando a gente decidiu, estamos confortáveis para... Tem um ponto muito importante para qualquer startup também, que é o custo de desenvolvimento, né? Tu consegue entregar mais com menos desenvolvedor. Então, um time faz 2 apps, ao invés de ter 2 times, Android e iOS, e tu consegue ir mais rápido. Então, se o custo vai ser 1/4, para uma startup que roda com dinheiro sempre contadinho, curtinho, é uma diferença grande, né? Conseguir entregar mais com menos. Às vezes a performance, talvez, ou algum lagzinho, alguma coisa vai ser, mas, cara, o custo-benefício disso é muito maior. No nosso caso foi, pelo menos. E a gente teve uma experiência legal, que foi agora quando a gente lançou o iKit. O iKit é que nem o BlockKit do Slack, é uma ferramenta para te gerar, instalar apps, um app remoto consegue desenhar tela, abrir modais, telas, enfim, na aplicação. E essa experiência foi bacana porque a gente fez já em React, foi a primeira coisa além do admin que a gente fez. Não, essa modal que vai abrir a gente vai fazer em React. E na hora de passar pro React Native, que a gente queria, assim, a gente quer lançar essa feature para todos os enfim, horizontalmente, para todos os clientes. Foi muito rápido, porque o time de front-end levou talvez um mês e meio para modelar, definir como é que ia ser. Quando a gente passou para o React Native, acho que eles fizeram em 1 semana e meia. Porque todas as funções, a gente até fez
a gente fez a metade da biblioteca ser compartilhada. É óbvio que tu não tem div, não tem span dentro do React Native, então tu também não pode renderizar texto dentro de texto, senão o Android explode. Mas boa parte, tudo que dava para reaproveitar, a gente reaproveitou. Então foi uma experiência interessante, né? Tipo, o sonho de tu ter uma aplicação rodando nos dois não aconteceu, mas a gente conseguiu, acelerou bastante, coisa que provavelmente se o nativo fosse fazer, levaria mais do que o front levou 2 meses, levaria 2, 3 para cada time, né? Então foi bem positiva essa experiência. E daí quando veio a decisão do React, agora vocês me contaram que o background de vocês já utilizavam React, Preact há muito tempo, assim. Veio mais disso ou a questão de vocês já estarem utilizando React Native também foi um ponto legal, já pensando nesse compartilhamento aí? Porque hoje, como vocês falaram aí, a mesma galera tendo um time, front-end, mobile e tal, pô, às vezes surge, cara, vai lá, altera, tipo, é JavaScript, é React, todo mundo já tem essa facilidade, né? Como é que foi isso? Enfim, lá nos primórdios, né, a gente, tipo, tinha o Vue, tinha React, tem diversos outros baseados também em React, a gente tinha essa, qual que será que a gente usa? Não tinha React Native na época, bem na época, quando a gente estava nessa discussão. Quando surgiu o React Native, quem sabe, a fins de não é comoção, mas para te englobar mais, engajar melhor a comunidade, é melhor que a gente mantenha uma stack mais universal. Então a gente optou pelo Preact porque ele é praticamente idêntico, né? A nossa utilização é a mesma, se mostra igual, e daí a gente bateu o martelo. Não, então o front-end vai migrar para React em favor do mobile, né? Quando a gente atingiu a nossa reescrita, que talvez a gente trabalhe até junto em alguns... Tanto, na verdade, a gente escreveu a biblioteca que a gente escreveu pro mobile, em JavaScript, ela funciona tanto no browser quanto no celular. Então, teve essas pequenas decisões, mas o React Native foi o cara que fez a gente bater o martelo na hora do front-end, porque a gente tem outros frameworks bons também, que são relativamente populares, mas a gente até preferia, na época, o Vue por curva de aprendizagem e tal. Eu ia dizer que teve outros detalhes ali nessa decisão. Dois detalhes bem importantes, na verdade. Não vou dizer principais, mas importantes. Um deles é que o React, na época, ele estava naquela confusão do Facebook de libera open source ou não. Ele tinha uma licença meio malandrinha, e aí a comunidade bateu em cima dessa licença até que eles liberaram. Aí naquele momento a gente botou ele de volta no jogo, porque a gente estava também já deixando largando o interesse por causa justamente disso, porque o nosso software é open source, a gente precisa usar as bibliotecas open source. E o outro fator também é que o Meteor, no início o Meteor nem suportava pacotes NPM. Então, porque, de novo, eles queriam montar todo um ecossistema, eles queriam reinventar a estrutura, pacotes, então não iam usar NPM, eles usavam a estrutura deles, e aí não existia suporte a React no Meteor, então a gente estava preso no Meteor, no Blaze, e aí quando eles começaram a suportar pacotes NPM, eles já passaram a suportar oficialmente React, depois Angular, e agora ainda Vue está mais ou menos, não é ainda oficial, mas já tem um pacotezinho lá que faz a mão. Então, a gente meio que está preso ainda nisso. Como a gente ainda está usando Meteor, a gente ainda está meio que preso nessas bibliotecas que ele suporta. E bacana também, até pelo que o Guilherme tinha falado antes, a questão da comunicação dos times, né? Antes tu tinha um time Android, um time iOS, um time web, quase que eles não tinham como se comunicar muito, porque cada um tinha a sua praia, né? E às vezes até não gostavam de se comunicar, né? Acredito, porque, tem essa coisa, às vezes, do desenvolvedor Android, assim, ficar meio iOS,
sai daqui, né? Vai lá o Apple Faggot e tal, e por aí vai. Mas, e agora como tu tem o React Native e o React, provavelmente esses times, eles são quase que homogêneos, assim, né? Tu quase que não deve enxergar muita diferença e a comunicação fica mais clara, né? Sim, tem alguns desafios que a gente teve, a gente a gente compartilha, né? Tipo, a gente diz, faz assim, usa o efeito de tal maneira, usa um hook, usa esse hook aqui que eu fiz. E a gente tem tentado colocar isso já em bibliotecas, coisas que a gente tem certeza que funcionam nas duas plataformas, a gente compartilha. E senão a gente só, tipo, se inspira, né? Mas acelera bastante ainda o desenvolvimento, né? Tipo, teve nessa do iKit foi bem rápido, assim, até alguns problemas que a gente teve, que o front-end entregou alguns... por algum motivo o contexto lá perdi e resetava um input. Magicamente, como eles tinham feito igual, dava o mesmo problema no mobile. Eu disse, cara, eu resolvi desse jeito, eles fizeram e, enfim, em 15 minutos estava funcionando nos dois. Show, pessoal. Penúltima pergunta, a última ainda é mistério, mas a penúltima pergunta é: como é que vocês gerenciam um repositório? Hoje vocês usam GitHub, todo mundo, sei lá, o que vocês estão desenvolvendo? Está dentro de uma branch lá, mas está aberto, todo mundo consegue visualizar, por exemplo, essas coisas que vocês estão fazendo de TypeScript, React e tudo mais, ou não, vocês têm um repositório interno e aí quando vocês terminam alguma coisa, vocês mandam para dentro, como é que funciona isso? Cara, acho que apesar de a gente gostar bastante do GitLab, até a garrafinha do GitLab aqui, a gente acaba usando o GitHub porque a comunidade é maior no GitHub, né? Ou pelo menos no início era muito maior no GitHub, hoje a gente não sei bem como está no GitLab, mas todo desenvolvedor está no GitHub, né? Pode ter uma conta no GitLab também, mas está no GitHub. E a gente teve uma proximidade muito grande com o GitLab no início, a gente negociou fazer parte do time, as primeiras ofertas de investimento tiveram relação com o GitLab, mas o código sempre ficou no GitHub. A gente tem Mirror no GitLab também, mas tudo acontece lá, as issues, pull requests, tudo acontece hoje no GitHub. E a gente tende a não botar nada privado, né? A implementação de microserviços, ela ainda, como é muito experimental, e ela estava muito relacionada à versão Enterprise, que era fechada, ela ainda é uma implementação fechada, mas a ideia é que ela venha agora, a gente está rearquiteturando a estrutura, venha para o Open Source, mas inclusive a nossa versão Enterprise, que era um repositório fechado, hoje é aberto, então a nossa ideia é que tudo seja Open Source, algumas coisas são fechadas no nosso esquema, sistema de cloud, que não tem muito a ver com o Rocket Chat, gerenciamento de instância e tal, isso é fechado no repositório. Mas o Rocket Chat em si é tudo aberto, né? Migração para TypeScript está lá, a questão do Event System, o change, mensagens, está lá. Então, tudo acontece hoje no Open Source em branches separadas, né? E o nosso processo é sempre abrir por request e fazer review através dali. E a gente mergeia, faz uma release todo mês. Todo dia 27 sai uma release. E aí a gente tem uma ferramenta que gera o changelog dos pull requests foram mergeados e tal. Então, hoje é tudo baseado nesse... Até essa ferramenta a gente está começando... em JavaScript também, então a gente está começando a compartilhar com os outros projetos tipo Apps Engine, que é um repositório separado também, para gerar esses changelogs e fazer outras automações de gerar release, gerar tag, mandar para o CI e etc, né? Mas hoje a ideia é tudo o máximo possível Open Source. A gente sempre fica com o coração apertado quando tem que botar uma coisa fechada. Então quem está ouvindo o podcast pode simplesmente acessar lá o GitHub de vocês e tudo que vocês conversaram aqui vai estar lá comitado e consegue visualizar tudo. Exceto microserviços. Esse mas daqui a umas semanas vai estar lá também. Isso é só um processo totalmente... O microserviço é só os binds, né, dos serviços mesmo. Não tem muito mistério, assim. Se tu olhando de cima, qualquer um conseguiria fazer. Sim, eu queria adicionar que, de fato, a comunidade sempre foi importante, muito importante para o Rocket Chat. A gente tem funcionários hoje que vieram da comunidade. Então, vieram, nos conheceram o projeto Open Source, conheceram o GitHub. Então, entraram nesse servidor que a gente roda o Rocket Chat e interage com a comunidade, que chama de Open, que é open.rock.chat. Enfim, a gente a gente relaciona muito de perto com a comunidade. Então, e esse é um dos motivos que a gente tenta botar tudo lá no GitHub. A gente deixa tudo transparente, a gente quer ser uma empresa sempre também bem transparente. Essa relação com o Open Source é interessante.
Até o Diego falou que a gente tem pessoas que eram contribuidores, hoje fazem parte bem desde o início, né, do Rocket Chat como parte do time hoje. Mas por ser open source, a gente consegue participar hoje do Google Summer of Code, que é um programa do Google que paga estudantes do mundo todo para contribuir para projetos open source. Então a gente ganha um estudante ou mais de um, depende do ano. É um sorteio e o Google decide quantas pessoas vai dar para cada projeto. A gente tem que ser selecionado pelo Google, mas tem que ser open source. Recebe os estudantes, a gente avalia as propostas, trabalha com eles por 3 meses, eles recebem do Google por 3 meses, e alguns acabam virando parte do time também, né? A gente tem o Chic Mei na China, que veio do GSOC, do Google Summer of Code, a gente tem o Jorkaev, do time mobile, que também veio dali. Então, são pessoas que vieram através desse programa do Google de incentivo ao open source, que trouxeram mais comunidade, mais desenvolvedores e acabaram trabalhando com a gente e acabaram fazendo parte do time. Isso é bem, bem interessante. Legal. Falando em fazer parte do time, a última pergunta é: vocês estão contratando? E se sim, como é que as pessoas, ou se não também, como é que as pessoas ficam sabendo das vagas e onde que elas precisam olhar, assim? As tecnologias não precisa falar, a gente já falou praticamente o podcast inteiro, então as pessoas já sabem o que vocês usam, mas se vocês estão contratando e onde olhar isso? A gente está contratando, acho que se entrar em jobs.rocket.chat ou rocket.chat/jobs, vai redirecionar para nossa página de oportunidades. Tem vários abertos, a gente acho que está com vaga agora técnico para QA, basicamente, para desenvolvedor back-end Go, que é o nosso cloud, não é feito em JavaScript, é feito em Go, então tem uma vaga aberta para Go também. Project Manager, e a gente tem várias outras vagas abertas também para outras áreas, sales e suporte, enfim, no momento, mas a gente está quase sempre com vagas abertas. A tendência é que até o final do ano a gente tenha muitas outras vagas abertas, na medida que a gente for fechando essas. Agora o pessoal tá postando mais no LinkedIn, então, tipo, fica tudo nesse jobs.rocket.chat, mas agora tu não precisa ficar seguindo essa página, né? Agora o pessoal geralmente, sempre que tem uma novidade, se tu seguir a Rocket Chat no LinkedIn, tu vai ver lá o pessoal postando as novas vagas, né? Então quem quiser seguir lá o LinkedIn. A gente acaba compartilhando, tem oficialmente postado no LinkedIn, e o LinkedIn a gente usa como sistema de recrutamento também, então esse é o mais importante ali. Mas a gente acaba compartilhando no Facebook, então seguir a página no Facebook, seguir a página no Twitter, a gente compartilha, e aí normalmente o pessoal que está no time também recompartilha essas vagas. Então, se está seguindo alguém na Rocket Chat, ou se está seguindo as páginas nas mídias sociais, a gente está fazendo um trabalho de compartilhar bastante essas vagas hoje. E acaba surgindo em outros sistemas, a gente faz umas parcerias com outros sistemas para divulgar essas vagas também, mas principalmente LinkedIn, a nossa página de jobs. Se entrar no site lá no rodapé também vai ter o link para jobs. Ou às vezes a gente aceita os colaboradores, né? Às vezes tem uns caras que estão tão presentes, tão... enfim, que os caras... Cara, que é esse cara? A gente vai ter que dar um jeito né? Daí a gente acaba também... Então tem essa... Às vezes a gente abre a vaga e acha a pessoa, às vezes a gente acha a pessoa e acha a vaga, porque às vezes a pessoa... Enfim, tem algumas pessoas que a gente não pode perder, né? Então... Legal, galera. A gente já tá batendo aí o horário do podcast. Foi muito massa a conversa, deu para conversar muita coisa técnica. Eu acho que a galera que ouvir vai curtir muito, entender como que funciona tudo por trás. E ainda mais de saber que tudo isso é open source. Então, vocês não tem como mentir aqui, porque é só a galera abrir o código e ver se vocês realmente estão falando a verdade. E agora, se vocês quiserem deixar algum tipo de mensagem final, vai ter milhares de devs ouvindo vocês, então alguma dica, alguma coisa da carreira de vocês que vocês lembram que fez sentido, que vocês quiserem passar aí, podem ficar à vontade, e aí a gente já finaliza o podcast. Antes do próprio Rocket Chat, eu não era um contribuidor de open source assíduo, né? E hoje eu vejo que isso para vaga, para trabalho, enfim, para carreira, ter um currículo no GitHub é extremamente importante, e contribuir para software open source traz muitas oportunidades, né? Muitas empresas procuram os caras que contribuem para os projetos mais conhecidos e usam como hunting também. E, cara, conhecimento, né? Conversar com os outros desenvolvedores. Então, eu tenho a dizer, contribuam para o Rocket Chat, e a gente está aqui aberto a receber as contribuições da galera, principalmente o pessoal aí de JavaScript e Node que está fazendo os cursos da Rocket Seed. Cara, venham contribuir e participem do Google Summer of Code. A gente tem muito pouco brasileiro também que participa do Google Summer of Code. É uma oportunidade de ganhar um dinheiro do Google
de poder dizer que trabalhou com o Google, de contribuir por um projeto open source e conseguir conhecimento. Show, galera. Então a gente fica por aqui. Agradeço novamente vocês por abrirem esse espaço à noite aí pra gente bater um papo sobre código. Vocês são programadores, então provavelmente para vocês é um pouco mais natural. Então, muito obrigado, Diego, Rodrigo, o Gazo aí também, por abrirem esse espaço aí na Rocket Chat para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que conseguem inspirar muitos devs, às vezes, a entenderem como que funciona internamente nas empresas. E é muito legal, assim, mostrar que vocês também sofrem dos mesmos problemas que os devs sofrem nas empresas que eles estão trabalhando. Ter que migrar sistema, ter que entender como que vai fazer aos poucos, sofrer com gargalo, parar o almoço para resolver problema porque o sistema caiu. É o dia a dia, assim, não tem muito como que tu fugir de tudo isso, assim. Então, foi muito legal vocês trocarem essas experiências aí e eu acho que vai inspirar muita gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um podcast Use Case. Lembrando que todos esses episódios ficam sempre no YouTube e em todas as outras plataformas de áudio, Spotify, Apple Music, sei lá, todas as outras que existem aí na internet. Grande abraço e valeu!